Olá, sejam bem-vindos ao Vem Cá, o podcast que te convida a construir conexões. Aqui vamos abordar os mais diversos assuntos sobre obras, obra que vem desde lá do planejamento até o pós-obra. Eu sou o Vitor, essa é a minha dupla Poli, Oi! e é um prazer ter vocês aqui conosco. Antes, preciso pedir para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube e assistir ouvirmos Nos ouvirmos no no Spotify. E também sigam nas nossas redes sociais, @podcast Vem Cá, em todas as redes. Precisamos agradecer quem está aqui conosco, planejando e também patrocinando esse nosso projeto. A Nova Era Administradora, a Briancini Tintas, a Rede Automatiza, a EMB Engenharia, a LabZeb, a Halten, a Castanho Home Design, a Alpin Construtora, a Dani Simplício Fotografias, a nossa arquiteta Poli Brusar Amarelo e a Ágil Serviços. Então, pessoal, vem cá, vamos ouvir hoje e nos assistir um bate-papo muito bom, muito legal com o Rubens. E aí, Rubens? Tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos ter uma conversinha legal aqui. A gente teve um probleminha técnico, Mas já vamos começar do resolvido. começo. Tá bom, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Valorizar nossas Valeu. ações, nossas profissões, né? A construção civil em si precisa Isso ser aí. valorizada. A gente tava falando antes ali fora, né? Como é importante ter espaços que falam sobre esses assuntos tão importantes para a sociedade, né? Então, Isso aí. parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Nós A que gente agradecemos. agradece do teu tempo, porque a É. gente sabe que é um tempo precioso, né? A gente sempre gosta de falar que a gente acaba trazendo marcas, empresas, pessoas por trás dessas marcas, dessas empresas. Hoje nós temos aqui uma pessoa, um cargo importante da nossa cidade aí, né? Secretário de Obras aí de Passo Fundo. E Mas a gente- antes de falar disso, que isso aí é assunto sério. É assunto sério. Precisamos vai falar ter da isso. parte, não que não seja sério também o restante, né? Mas a gente quer criar uma conexão, né? Com a pessoa, né? Quer conhecer Isso aí. quem é, além da prefeitura. E a gente fala muito que quem é a pessoa, quem é o Rubens na fila do pão. Como que você se apresentaria? Conta Bem, pra nós. Então, pessoal, eu, como muitos, né? Que moram na nossa região, eu não sou de Passo Fundo, né, vim lá de Piranga do Sul, uma pequena cidade aqui próximo a Getúlio Vargas. O pessoal nunca sabe onde é, eu digo próximo a Getúlio Vargas. Né. Meu pai e minha mãe moram lá, o Enio e a Silvia. Tenho mais 2 irmãos, o Elias e a Valéria. E, como eu disse, assim como muitos, eu vim para cá para estudar. Né. Então, terminando lá o 2º grau na época, né? Acho que nem se chama mais assim, né? Acho que agora deve ter outro ensino nome. médio, né? Ensino médio. Então, terminando o 2º grau, tinha que escolher a profissão, né? Era um sonho que todo mundo tinha, uma vontade de fazer faculdade, né? Vir para uma universidade, enfim. E aí, lá as pessoas, a maioria vai estudar em Erechim, que é um pouco mais próximo. Tinha uma universidade, faculdade começando lá em Getúlio Vargas. E eu optei em vir para Passo Fundo, na Universidade de Passo Fundo, fazer engenharia ambiental. Então, eu sou um filho de um agricultor que veio para Passo Fundo para estudar e acabei adquirindo essa cidade como uma cidade do meu coração, uma cidade que eu gosto, que eu amo, que me acolheu muito bem, né, e que hoje eu tô aí E agora ajudando a construir contribui- essa cidade. Eu ia dizer, e agora contribui pro crescimento dela, né? Sim, a gente tem, desde que eu iniciei minha carreira profissional, né, sempre tive boas oportunidades, né, e aí tô trabalhando já na prefeitura já faz 12 anos, né, com as últimas 3 gestões dos prefeitos, ajudando aí a construir, melhorar a cidade, enfim, e construir minha família aqui, né, tenho um filho, o Vicente, sou casado com a Patrícia, né, então já tenho casa aqui, tenho residência, estou construindo a minha família, Já minha é história aqui em Passo Fundo. Já é com Passo certeza. Fundense. Com certeza, já meu time que eu torço é aqui, vou no futebol, então tenho uma vida bem construída aqui com a Construída. comunidade, né? Acho que é isso que a gente tem que sempre tentar fazer, né? Melhorar, ajudar nossas comunidades, nossas regiões que a gente vive e tentar encaminhar nossa família, nossa sequência da melhor forma. Verdade. Mas tu sabe que eu reparei que todo mundo que tá sentando aqui, não me lembro de alguém que seja daqui e... Natural Ficou mesmo aqui, aqui de Passo Fundo, né? Apesar o Gabriel, né? O Gabriel nasceu aqui, Nasceu foi embora. aqui, foi pro interior e nasceu, depois foi embora. voltou. Não, eu quero falar de Mas- gente
que é daqui, ficou aqui, tá aqui. Geralmente o pessoal vem realmente de fora para estudar, principalmente, né, pelo polo estudantil que é Passo Fundo. Será que na prefeitura tem esse indicativo aí, esse número de quantos? Sabe que eu andei procurando um dia, não encontrei, mas é uma Sim. coisa que a gente sente, né? Porque É. quando a gente tava na faculdade, assim, tu falava com o pessoal da turma, assim, Sim. sempre muito mais da metade eram pessoas, Era de fora, colegas de fora, né? E aí, É. claro que a cidade, ela hoje é um polo, né? Em várias Estudantil, áreas. né? Ela cresce muito, ela tá se desenvolvendo e as Sim. oportunidades, elas ficam por aqui. Então, quem quer ficar em Passo Fundo já acaba ficando, né? Porque a oportunidade tá aqui, tem emprego, tem geração de renda, tem oportunidades em todas as áreas. Então, é muito comum, né? A pessoa vir para estudar e ficar. Existem alguns locais, a gente estava olhando alguns dados, assim, de crescimento populacional, né? Sim. Passo Fundo tá crescendo, então, sinal que as pessoas vêm e ficam. Né? É. Tem alguns outros locais que têm uma característica semelhante à nossa, de ter universidades, ter serviços, mas as pessoas vão para estudar e não E ficam lá. saem, é verdade. Talvez não tenham, não é para bater na mesa, né? Não, fica Porque tranquilo. Não, mas talvez Qualquer coisa, a Dani dá um grito aqui. a característica, né? Mas aqui tem essa característica, então todo mundo vem, fica por aí. Verdade. E é muito legal, a gente encontra muita gente com essa mesma característica. Legal. Mas é, ser de eu outras senti cidades. bem isso, que a maioria... O pessoal vem para Exatamente, estudar e Passo fica, né? Fundo é um quebra-cabeça de outras cidades, É a né? globalização, né? É verdade, essa globalização regional. Mas me diz uma coisa, você é formado em engenharia civil? Sim, eu fiz 2 engenharias, né? Aham. Eu comecei, a minha primeira graduação foi em engenharia ambiental, Ah, legal. né? Uma época que o pessoal falava muito do futuro da área ambiental, uma coisa que a gente tem, assim, de família, né? O meu pai gosta muito dessa área, Sim. enfim. Então, na época, tava muito isso em evidência, né? Então, o curso de engenharia ambiental também era um curso relativamente novo, né? Eu sou da 4ª turma de engenharia ambiental da UPF, né? E aí eu fiz essa formação de engenharia ambiental e me formei muito novo, né? Até nem sei que talvez tem que fazer a conta, 22 anos, 23, alguma coisa assim, né? Então eu vi que eu tinha, Entrega a idade. tinha tempo aí para fazer outra graduação ou fazer um mestrado, enfim, tinha vários caminhos para escolher, né? E aí, claro, tem aquilo do mestrado ser muito na área de pesquisa, enfim, eu não tinha essa ideia naquele momento. Sempre tive um conceito, assim, que eu acho que é legal fazer uma pós-graduação depois de um tempo de profissão. E aí eu optei por fazer uma outra graduação e daí eu fiz engenharia civil. Na época eu tive que fazer, inclusive, vestibular para entrar na engenharia É civil. mesmo? Olha. Né? Eu fui falar com a professora que era coordenadora do curso de engenharia civil, a professora Simone. Ela disse, olha, Rubens, o curso está concorrido. Tu quer garantir vaga, faz vestibular. Faz vestibular. Naquela época, o curso de engenharia civil era o 4º ou 5º curso mais Devia concorrido, ter o né? quê? Uns 10 por vaga? Era por aí. Isso que a engenharia e abria 2 turmas, né? Abria uma diurna e uma noturna. Então eu fiz vestibular, passei no vestibular e aí E começou cursei tudo engenharia de novo. civil. Mas Comecei de começou, novo. teve como reaproveitar disciplinas, enfim. Sim, na época, assim, números de crédito aproveitava em torno de uns 30%, assim, É, né? sim. Só que o curso de engenharia civil era um pouco... Tinha mais créditos que, que as Claro, outras engenharias, claro. no caso, né? Então eu acabei demorando um pouquinho para me formar. Sim. E aí depois, 2019, 20, acho que foi, eu me formei na engenharia civil. E enquanto isso, já atuava no ambiental? E aí eu já estava trabalhando, né? Já tinha... Tinha que conciliar. Já tinha empresa, né? Meu primeiro trabalho na engenharia ambiental foi uma empresa de consultoria, que a gente tem até hoje. Eu e um sócio. Tava trabalhando ali na consultoria, enfim. Depois, em 2013, aí eu fui convidado a entrar na prefeitura, no poder público, né? Através do prefeito Luciano. Me convidou para ser engenheiro ambiental da Secretaria do Meio Ambiente. Legal. É uma profissão que ainda não tinha na prefeitura, não existia, né? E esse profissional, por não ter tido os concursos mais recentes, eu entrei como engenheiro ambiental, né? Apoiando tecnicamente a Secretaria do Meio Ambiente, parte de licenciamento ambiental, gestão de resíduos, fiscalização, que são as principais áreas lá da Secretaria do Meio Ambiente. Depois, após 2 anos, eu tive o convite do prefeito para ser secretário do Meio Ambiente. Eu fiquei 6 anos como secretário. Então, eu fiquei 8 anos trabalhando na Secretaria do Meio Ambiente. Em paralelo, eu tenho uma empresa de engenharia ambiental, né? Claro que a gente atua só fora da cidade, por conta, né, de eu ser secretário aqui em Passo Fundo, então, Sim. pra não ter Tem um esse conflito, tipo né? de problema, de conflito de interesse. Mas aí foi o que eu fiz ali no início da minha carreira, da formação, né? E aí depois, agora, o prefeito Pedro me convidou para ser secretário de obras, né? Que é um desafio bem maior, bem gigante. Me maior. assustou, assim, no início, né? Mas Eu lembro. toda nova oportunidade, eu acho que dá um medinho, né? É. Que o diferencial é se tu vai mesmo, vai com medo e Eu Faz, entrega né? o melhor que tu tem. Eu lembro que a gente tinha falado um pouquinho, assim, lembro bem, assim, desse dia.
E nós estávamos na pandemia na época ainda, né? Ah, Acho que era 2020. Uhum. E eles fizeram uma chamada de vídeo, assim, né? O prefeito Pedro, agora o deputado Luciano, né? E disseram, Rubens, temos um convite para te fazer. O prefeito, estou te convidando para ser secretário de obras. Eu me assustei, assim. Aí disse, olha, se vocês acham que eu tenho competência para ser, né? Vocês têm muito mais experiência, eu topo o desafio. Vou precisar de ajuda, né? Claro. Quem sou eu pra dizer que Pra não? dizer que eu não sou capaz, né? Então Sim. deu certo aí. Tá sendo uma experiência bem legal. E Legal. acredito que as duas formações complementem no teu trabalho hoje, né? Muito, né? A minha escolha por fazer engenharia civil foi justamente para essa complementação de tanto atribuições quanto assuntos, né? Exato. Porque o assunto saneamento, ele está muito ligado, o próprio assunto obras públicas, ele está muito ligado, né? Normalmente vai fazer uma obra pública, tu tem uma área ambiental Uma área que ambiental, tem eu que ia ser dizer. decidida, uma travessia em área de preservação permanente, a Sim. questão drenagem e saneamento é muito forte, né? Ah, complementa Então muito foi mesmo. bem legal, assim, para mim tá sendo uma oportunidade gigante. E foi o motivo da minha escolha, né? Legal. Escolher a engenharia civil para complementar a minha informação e agora tá dando certo. A gente Mas tá era teu aplicando. objetivo o trabalho público? Setor público? Não, eu nunca tive objetivo assim, né? Surgiu e abraçou. Eu pelo menos tenho isso, assim, que a gente tem que estar preparado para todas Claro. as oportunidades que acontecem, né? Eu nunca fiz nada na minha vida, assim, pensando onde eu quero chegar nesse tipo de situação, né? Mas eu tô sempre preparado e aí, obviamente, as coisas vão acontecendo, né? É. Eu lembro lá da faculdade também, lá da universidade, que eu fazia parte do movimento estudantil. Foi quando eu conheci o professor Neno, aí, nosso Do amigo DCE? do DCE. E é isso, né? A gente tava ali, fui presidente da turma, depois fui do diretório acadêmico, aí teve uma eleição no DCE, o pessoal Já me era um tipo convidou. de setor público. É. A gente acabava envolvendo mais na política da universidade ali e tal. Mas se eu disser que eu entrei na universidade para fazer isso, claro Sim, que não, né? era um- Mas as coisas vão acontecendo, assim, né? Então vão acontecendo e aí a vida vai levando a gente pros caminhos. Legal. É legal que realmente, né, o cargo que tu desempenha hoje, as duas engenharias se complementam, né? Bem como ele falou, a questão ambiental sempre vai ter alguma coisa ambiental para resolver em obras Sempre, públicas, sempre né? vai Não ter, só né? em obra pública, né? Não, em geral, Qualquer a obra obra em que geral, vai é. mexer lá, a gente já tá É. mexendo num solo, É. que já é algo ambiental, Já tem que ter que já um tem um conhecimento, entorno, né? né? E que tudo tem que ser levado em consideração. Elas são áreas que uma veio da outra, né? A engenharia ambiental não Sim. existia antes. Quem fazia essa função normalmente era o Era engenheiro um civil, engenheiro né? civil. Então, dentro da Câmara do CREA, ela tá dentro uma área da outra. Sim. O nosso curso de engenharia ambiental, ele veio do curso de engenharia civil, né? Os professores são os mesmos, os coordenadores também são oriundos dessa área. Então, são profissões que se complementam, né? Talvez em algum momento a engenharia do Brasil vai fazer o caminho inverso, né? Em vez de É. abrir essas especialidades, vai Vai voltar. fechar pro generalista, né? É E depois, mas no momento era isso que estava acontecendo, né? Então tinha várias engenharias surgindo e a ambiental foi uma delas. Legal, legal. Bem interessante, viu? Bem legal a trajetória profissional aí que hoje está num cargo bem, bem importante para nossa cidade. Então, vamos dar uma pausinha aqui só para a gente falar um pouco dos nossos patrocinadores, né, Poli? Licença pra pagar os boletos. É, precisamos, né? Não adianta. Então, nós temos hoje aqui o patrocínio da EMB Engenharia. EMB Engenharia, falar lá com o Brum, toda a parte de laudos, parte de controle de mão de obra, compra de suprimentos. A EMB Engenharia auxilia toda essa parte aí com obra. Você encontra o pessoal lá no @EMB Engenharia. Temos também aqui a Briancini Tintas. EMB.engenharia. EMB. Faltou um pontinho, senão faltou não um vai ponto. achar eles lá. EMB.engenharia. Vai pra outra EMB Vai e outro- aí o negócio Aí não vai dar certo. Deu ruim. Temos aqui a Briancini Tintas. Briancini Tintas, aí você encontra todo tipo de material de tintas, massa corrida, tudo que envolve pintura. Falar com o nosso amigo Pedro lá e os vendedores dele, tá? No @Briancini Tintas. Legal. Trouxe a parte já pessoal, profissional. A gente tem sempre aqui fala sobre comercial. Hoje não tem comercial propriamente, né? Mas vamos falar um pouco. Mas é propaganda da prefeitura. Não da prefeitura, mas vamos falar um pouco hoje, querendo ou não, a gente tá com o secretário frente a uma obra bem importante na cidade, né? Aí a parte Presidente Vargas, né? Tem uma obra bem grande sendo executada. É uma via que com muito movimento e é um desafio fazer uma obra numa via desse porte, né? Conta um pouquinho como é que tá sendo aí a... Já mudou a fisionomia, já mudou, ficou né? sério, o sorriso né? já. Certo, agora é papo sério. Pessoal, a prefeitura, né, ela tem várias secretarias que cuidam de várias áreas da cidade, né? Claro. Tudo que acontece, a prefeitura acaba participando de uma maneira ou outra, né? E nós lá da Secretaria de Obras, a gente tem
eu sempre digo que a gente tem dois principais setores, assim, se desse para dividir em duas grandes áreas, né? Uma que é a área interna ali, que a gente fala do setor de engenharia, né? Então a gente tem aprovação e licenciamento de obras, né? E fiscalização das obras. Então todas as obras que acontecem na cidade, eles acabam passando pela aprovação da prefeitura e aí o órgão que faz isso é a Secretaria de Obras. Quem aprova fiscaliza, então a fiscalização também, né? Tanto dessas ou das outras obras que não passam por lá. E aí a parte de infraestrutura, né? Que é a parte de rua, de obra, de asfalto, que é a parte de drenagem e pavimentação. Basicamente isso, né? E aí são diversas obras que a gente está executando. Né? Nesse último período aí desses 3 anos, a gente já está passando de 800 quadras de asfalto pavimentadas, né? Então, obras de todos os níveis, né? Pequenas obras, grandes obras, obras em ruas importantes para o trânsito, obra mais local em rua que não tinha nada ainda de infraestrutura, que estava no barro, que estava no chão, né? E uma das obras que a gente tem executado agora é essa da Presidente Vargas, né? É a maior obra que o governo está fazendo agora, uma obra que está transformando toda uma região da cidade, né? Em alguns momentos ela ficou até polêmica, né? Que as pessoas tinham dúvida de qual que era o funcionamento dessa obra, mas que é uma obra de mobilidade urbana, né? Então, numa das avenidas mais movimentadas da cidade, então tu tem esse desafio, né? Porque passam em alguns momentos do dia mais de 20 mil veículos por dia. Né? É uma obra que tem comerciante, que tem morador, né? Que tem pessoas que usam local ali para pegar ônibus. Então, uma mobilidade bem intensa, tu tem que acabar desviando o trânsito. A gente tem apoio de outros setores da prefeitura, né? A Guarda de Trânsito, né? A Secretaria de Planejamento, enfim. Mas que está, como disse, mudando, né? A realidade daquela região. A gente está implementando um canteiro central que não existia em algum trecho dela, com uma ciclovia e um caminhódromo, toda iluminação de LED, nova pavimentação, drenagem, piso das paradas de ônibus em concreto também para não ter mais problema de deformação, de escorregamento, de outras patologias que acontecem normalmente no asfalto nesse trecho, né? E aí é um grande desafio para nossa equipe, né? A gente tem 4 engenheiros na prefeitura cuidando dessa obra, que foi os engenheiros lá que projetaram essa obra e agora acompanham a execução, mais a equipe da empresa responsável, né? Então tem muita gente cuidando dessa obra para que ela aconteça da melhor forma possível, né? E que cumpra com o papel dela de mobilidade urbana, né? É uma obra que ela vai garantir as 2 pistas de rolamento cada lado do canteiro com dimensão padrão, então do início ao fim da avenida vai ser a mesma dimensão, que antes não era assim, era o grande problema dela, era esse, né? Mais estacionamento e ainda a ciclovia e o caminhódromo no canteiro central, né? Então tem espaço para tudo, o pessoal se assustou no início, achou que não ia mais passar carro, não ia passar caminhão, não ia passar ônibus, né? Que não ia passar 2 carros por vez, agora tá todo mundo já compreendendo que a dimensão da pista tá correta, e claro, né? É uma mudança de cultura, né? A gente está implementando rótulos nos cruzamentos, coisa que não é comum ter em Passo Fundo, né? Então a solução para resolver o trânsito nesse trecho são as rótulas, né? A própria interface com a ciclovia faz ter essa mudança de cultura, né? O motorista ele tem que ter cuidado, porque sabe que pode ter ciclistas ali, ter mais pessoas caminhando, enfim. Então uma mudança de cultura aí, mas que a cidade está aceitando muito bem e em breve a gente vai ter um resultado bem positivo. Legal, legal. É uma obra bem grande, né? E principalmente essa questão de cultura, né? Tem que alterar realmente esses cruzamentos realmente é muito perigoso, né? Principalmente agora tendo ciclista ali circulando, o motorista vai ter que ter um pouco mais de cuidado nessa questão da cultura ali de ter o canteiro central destinado para isso, né? É o que a gente fala, né? Uma obra de mobilidade urbana, né? Claro. Então, quando se Pra fala todos, em mobilidade, né? não Pra é só todos. carro, né? Tem que Não é atender só todos, moto. Então, pedestre e tudo. tem o que ter o direito de ir e vir de conceito, todos, né? né? Esse conceito da mobilidade ele é amplo, né? É. E aí todo mundo tem que compreender. Era uma região que não tinha esse tipo de infra, né? Ela estava quase que uma rodovia ali funcionando pela sua largura, pela velocidade que as pessoas andavam, enfim. E a cidade cresceu, se urbanizou para aquele lado da cidade também. Então, nada mais justo que uma avenida funcione de fato como uma avenida, né? E não como uma rodovia. Então, vai ficar bem legal no final.
Legal. É um ponto... Afinal, é uma obra que demora, né? Sim, pela extensão dela, né? E realmente naquela parte final ali da cidade, da saída da cidade, tinha várias pistas, né? Tinha um trecho com várias pistas e que o pessoal acabava realmente tocando, aumentando a velocidade naquele ponto, né? Legal, trouxe bastante informação aí sobre a obra. E dentro dessa... Pode ser tanto dentro da obra, quanto dentro do teu cargo, enfim, em relação a obras da cidade. Tem algum mito, alguma crença que você gostaria de desmistificar, de tirar, de que é importante trazer esse momento aqui para o Tem nosso vários, público? né? Tem vários, né? Aproveita a Aproveita a oportunidade. oportunidade e solta alguns aí. Obra pública, aí se a gente... Inclusive, eu quero fazer uma pergunta antes. Antes. Ali tu disse que tinham 4 engenheiros, né, trabalhando no projeto. Sim. Tu consegue ter o momento de também dar o pitaco no projeto, de também ajudar ali no planejamento? A gente tem por preceito, assim, respeitar muito a equipe técnica, né? Isso vem desde o prefeito aos secretários e é uma coisa que eu tenho comigo, assim, por todos os locais que eu passei, que um técnico falou, tá falado, né? Óbvio, ainda mais quando a gente tem vários engenheiros pensando, né? Ninguém faz nada sozinho. Agora, claro, a gente tem lá, por exemplo, um grupo da prefeitura que chama um grupo de mobilidade urbana, que aí tem junto o pessoal da Guarda de Trânsito, a Secretaria do Planejamento, que a gente, quando tiver algum assunto que não é pacífico entre nós, a gente leva lá pro grupo, né? Para tentar ouvir o usuário, a gente faz muito isso, né? Às vezes vai lá, tem uma determinada mudança por fazer, tenta ouvir o usuário, tenta falar com o empresário que tá ali próximo, para ver o que vai achar. Então a gente tem, né? Tem esses momentos assim de participar, de dar a diretriz, né? Mas a gente pensa muito parecido, né? Então, claro, a gente tá todo dia ali na sala de engenharia, isso é uma coisa que acontece diário, assim, né? Trocando A figurinha. gente entra ali com eles, com os engenheiros, olha o projeto, eles pedem uma opinião, né? Se tiver que tomar uma decisão, a gente leva pro prefeito também. Então a gente participa, né? Eu acabo não projetando, mas na concepção do projeto a gente participa muito. Mas é legal essa participação Exato, é pública o que eu ia também, dizer. né? Porque é uma obra que vai impactar Muitas vidas. muitas vidas, exatamente. Uma parte grande da cidade ali. É interessante que o pessoal daquela área também se sinta pertencente. E eu falo isso porque eu também trabalho com projeto urbano. Tenho uma parceira que também trabalha dentro da prefeitura de uma outra cidade e a gente também atende outros municípios. Porque a gente entende que essa demanda tem municípios menores que não dão conta, né? Sim. De fazer um projeto urbano. E aí, sempre que pode, a gente vai com o prefeito e pede essa participação do usuário. Porque não adianta nada ser lindo, maravilhoso, todo técnico ali, certinho, tem espaço para todo mundo e nem todo mundo vai usar, né? Então, a gente tem que fazer essa parte das pessoas se sentirem pertencentes àquela nova obra, aquele novo espaço que antes era de uma forma. E aí, às vezes, essa aceitação é meio difícil, né? Então, quando a pessoa se sente participando do processo, essa aceitação do pós é melhor. É algo que a gente tem que trabalhar melhor, né? O verdade. tempo vem, tu tem um cronograma para fazer projeto, para fazer licitação, depois para executar a obra, e às vezes a gente acaba não tirando tempo para fazer essa interface com a comunidade. Que É é bem claro importante. que numa obra dessas que vai durar mais de 2 anos, tu tem tempo de fazer durante a obra, né? Mas Sim. claro que a gente fez uma apresentação pública, por exemplo, da obra, a gente ficou falando meses disso antes, Legal. recebeu muita gente, mas é claro que mesmo assim a gente não ouviu todo mundo, né? Sim. Chega na hora, a obra, alguém se impacta com algum assunto, né? Nós semanalmente tivemos que fazer visitas nos locais, explicar para as pessoas, pedir, o pessoal vem em pé de reunião para entender, numa obra dessa magnitude que muda mesmo o conceito A de uma região, logística né? ali Logística também, né? Então é algo que a gente precisa, nas obras públicas, eu acho que do país como um todo, discutir melhor, né? E principalmente o impacto que causa durante a obra, né? Porque tem muita via que fica interrompida, né? Pista que fica, e eram para ser 2 e fica meia, né? Mas justamente pela execução da obra, é necessário às vezes, né? E esse impacto às vezes é importante a população tá sabendo, né? Que vai ser impactada, que vai ter essa dificuldade, mas que é uma melhoria, né? Para vocês terem uma ideia nessa obra, usando essa obra como exemplo de novo, né? Quando nós optamos por começar a obra pelaquele lado da cidade, já foi por isso, né? Claro. Porque a gente entendeu que era um local menos movimentado, que talvez teria menos impacto, Uhum. e que aí a gente tendo um trecho da obra pronto, como é esse que está quase sendo concluído agora, nos próximos dias,
quando a obra chegar mais perto do centro, as pessoas já vão estar conscientizadas da importância da obra, do benefício dela, né? Então a gente tinha duas opções, né? Ou começar centro-bairro ou bairro-centro. A gente optou bairro-centro para tentar ter esse tempo de maturação na sociedade dessa mudança, que é uma mudança para aquele local ali, é uma mudança bem, bem profunda, assim, né? Então é isso, acho que a gente ainda tem que aprender a conversar mais com a comunidade, explicar, né? Vamos deixar os comentários aqui desse vídeo aberto para quem quiser mandar quem opinião mandar sobre a opinião, obra é da verdade. avenida. É uma coisa que eu falo muito com os construtores, né? Que vão fazer prédio e tal. Sim. E eu sempre disse, Tchê, tenta ter uma boa relação com a vizinhança lá. Vão ficar 2, 3, 4 anos construindo um prédio, por exemplo, né? Tu tem que estar de bem com os teus vizinhos ali, cara. Senão tu vai ficar muito tempo, né, em conflito, né? Então é a mesma coisa, né? Eu acho que a gente tem que aprender a dialogar mais, que às vezes não é muito da nossa profissão, né? Mas é uma coisa que a gente tem que Tem que fazer parte, Tem né? que Tem que fazer parte. Antes até de falar o mito, me surgiu até outra pergunta. Eu tenho uma experiência, eu sou natural de Porto Alegre, né? Eu moro 8 para 9 anos aqui. E eu tenho uma experiência de obras públicas em Porto Alegre, como aquelas que eram para a Copa de 2012 e Lá, ficaram né? prontas Então, agora, recentemente, né? 2 Copas depois, eu acho. Mas a gente entende que existe mudança de governo e tudo mais, e todos os percalços, né, que possa existir numa obra pública e da dimensão que era. Mas assim, eu vejo que algumas obras, em alguns trechos, se faziam necessário já há um bom tempo, quando foram fazer, demorou, atrasou, e quando ficaram prontas, elas já estavam até defasadas, vamos dizer assim, né? Eu vejo que Passo Fundo tem alguns gargalos, né? Por exemplo, a 7 de setembro com a Avenida Brasil é um gargalo que, obviamente, em horários de pico, né? Meio-dia ali, que o pessoal tá todo mundo se deslocando ou pro trabalho ou pro almoço, né? E final do dia, né? Que é o maior. Mas eu tenho visto que o trânsito, às vezes, é meio corriqueiro durante o dia. Tipo, um ônibus meio que se atravessou ali e já tranca tudo, né? E existe já um planejamento, alguém, né, da parte de planejamento da prefeitura, já pensando em algo, ou uma passagem por baixo da Brasil, ou um viaduto. O viaduto é que a gente fala de uma obra tão grande assim, e às vezes, pá, é uma obra faraônica que talvez não fosse necessário. Mas eu vejo por Porto Alegre que se demorar muito para isso acontecer, vai travar o trânsito, e quando realmente for executado a obra, vai ser um caos maior ainda, né? Pela todo o impacto que causa a execução da obra. Tem já um planejamento nesse sentido? o que nós temos, né? A gente, como algumas cidades do Brasil e do estado, a gente tem uma cidade que está em crescimento, né? Se tu pegar o último censo, a gente cresceu mais de 10% Sim, no último muito rápido. período. Isso é bom, né? Não são todas as cidades que crescem, né? Então a gente tem que comemorar. É verdade. Agora, obviamente, que se uma cidade está crescendo, ela tem problemas que estão aumentando, né? E o trânsito é um deles porque tu vai carregando, né? Tem mais veículos e é uma coisa sem volta no nosso modal de transporte, né? Certo. O que a gente tem em Passo Fundo? A gente tem um plano chamado Plano de Mobilidade Urbana, que ele foi feito há alguns anos já, não vou saber precisar exatamente a data, e a gente está executando as ações que estão colocadas naquele plano, né? Um deles, que a gente está concluindo agora, talvez seria uma das últimas ações assim que está colocado naquele plano, é o anel viário ali da Avenida Scarpini Guese, ali do Bosque Lucas Araújo. Sim. Né? A gente está concluindo aquela obra ali, é uma obra que vai ligar a região da Avenida Brasil com o bairro São Cristóvão sem precisar passar pelo centro. Por exemplo, essa obra é uma obra que impacta diretamente nesse ponto que tu colocou. Legal. Né? A pessoa vai poder vir do Boqueirão e lá na Presidente Vargas, na São Cristóvão, sem passar pelo Bela, pela 7 de setembro. Então, o que nós estamos executando são obras nesse sentido agora, né? Entendi. São obras de anel viário, como a gente fez lá, o asfaltamento da Rua Minas Gerais, a Rua Livramento e a Luiz Langro aqui no Boqueirão, essa obra da Scarpini Guese, o anel viário da Petrópolis, para tentar descongestionar um pouco o centro. Essas obras maiores não se tem definição, né? Não se tem projeto disso ainda, não é tem pauta. ideia de resolver isso nesse momento Sim, por conta dessa complexidade, né? claro. É um desafio resolver o trânsito de uma cidade que nem Passo Fundo, que já está com as ruas colocadas, né? Então a gente tem lá um grupo de mobilidade urbana pensando isso, provavelmente esse plano de mobilidade agora ele tem que ser revisto, né? Tendo em vista que mudou os veículos e também que a gente já talvez executou quase todas as ações que estavam Que já passou previstas um tempo, né? nele, né? Que era um plano que foi feito por uma equipe externa da prefeitura. E aí esses locais vão começar a entrar em pauta, né? Assim como os acessos
dos trevos, daí das rodovias estaduais e federais, que tem esse mesmo problema. Então, realmente, assim, ou a gente muda o modal de transporte, né? Que aí talvez seria pelo transporte público, pelos ônibus, né? Aumentar esse uso, os usuários usarem mais isso, ou senão esse problema ele vai se agravar a cada dia. É verdade, é um desafio também essa questão, né, de mudar a forma de locomoção das pessoas. Muitas pessoas já estão usando muito mais aplicativos do Sim. que os próprios carros, mas é carro carro igual, na é rua. carro na igual, rua, é. E a nossa cidade tem uma característica muito de pessoas da região circularem muito por aqui, principalmente nessa região mais central. Claro que as pessoas que são da cidade, né, conhecem, por exemplo, essa via, vai ser um desafogo realmente não ter que passar pelo centro, né? Mas geralmente a necessidade do centro, a necessidade de circulação que acaba lotando, né? Sim, Principalmente congestionando. congestionando, enfim, e principalmente nos horários de maior movimento, né? Deslocamento pessoal. Mas legal, é interessante que já tem essa preocupação, pelo menos, de outras formas, né? De deslocar ou desafogar o trânsito por outras vias, né? Isso é bem, bem legal. Bom, já trouxe bastante coisa, mas vamos voltar sobre o mito, né? Mito, O né? mito, né? A gente acabou engatando outras duas perguntas aqui, mas o mito. Qual é o mito que Sim, tu tem gostaria de nos muitos trazer? mitos, né, tia? No serviço público tem vários, assim, né? Tem o mito que o pessoal acha que o asfalto não vem nunca, né? Assim, ó, tu noticia uma obra, tu anuncia a obra, tu vai lá na comunidade e o pessoal fica não acreditando, né? Não sei se foi mentido muito no passado para as pessoas e agora as pessoas não acreditam mais, mas tem um mito que o asfalto não vai chegar. A gente brinca lá na Secretaria de Obras que o pessoal começa a acreditar no asfalto quando chega o caminhão pincheiro, que a gente chama, né? Que é o nosso caminhão que faz lá o espargidor, né? Que começa a imprimar a base lá, daí o pessoal começa a acreditar Opa, que vem o asfalto, opa. né? Senão, até esse momento, as pessoas acham que a gente tá mentindo, né? Tem um outro mito que o pessoal fala muito que o asfalto vai ser na primeira chuva, né? O pessoal diz, não, esse asfalto não dura a primeira chuva. E chove em cima do asfalto e o asfalto não vai embora, mas a E forma... as chuvas estão sendo um problema Um nesta desafio cidade, também, né? né? Eu acredito. Agora pegando de novo. O gancho, A né? forma que as pessoas falam, né? É como se o asfalto fosse sair correndo, assim, da chuva, né? Sim. E eu lembro na primeira obra que a gente fez, lá no início do governo do prefeito Pedro, foi o asfaltamento da rua Minas Gerais. Então era uma rua que estava, assim, prevista para fazer essa obra de asfaltamento há mais de 20 anos, assim. O prefeito anunciou, o pessoal continuou não acreditando, né? E aí nós começamos a fazer a obra e aí as pessoas começavam a dizer, prefeito, tem que dar uma olhada lá naquele asfalto, porque aquele asfalto não dura a primeira chuva e tal, né? E a gente, de uma certa forma ou outra, ficava preocupado, né? Diz, opa, será que vai acontecer alguma coisa, né? Então tem sempre esse sentimento, assim, que as obras públicas, elas são mal feitas, que a qualidade é ruim, né? Que não é isso, né? Hoje a gente tem um acompanhamento técnico, Claro. tem profissional, as equipes, elas são treinadas e qualificadas, com muita experiência, né? Mas, assim, se tem um problema, quando tu comentou dessa obra pública lá de Porto Alegre, que não acabou muito, e o pessoal acaba replicando, né? Isso para muitas regiões da cidade, outras áreas, e a gente acaba sofrendo muito essa descrença da população, assim, até não ficar pronta, né? O pessoal diz, essa obra não vai ficar pronta nunca, eu duvido que termine, né? Sim. Tia, no nosso período a gente nunca começou e não terminou uma Sim, obra, né? sim. Tem até aquela famosa fala, obra do governo custa caro e demora Custa caro e muito. demora muito, né? Isso, Tem então tudo... ficou isso, assim, né? Eu acompanho as obras da prefeitura há mais de 10 anos por causa dessa interface com o meio ambiente, né? Sim. Por exemplo, a obra do Parque da Gari, que foi uma obra que a gente acompanhou dia a dia, assim, né? Pela interface com a questão ambiental, lá tem nascentes, teve a lagoa que a gente refez, uma obra gigante, né? Que ficou muito linda, que as pessoas utilizam muito, muito, Foi muito na muito nossa bem cidade, aceita, né? Foi aceito, teve audiência pública que discutiu. Era uma obra que as pessoas não acreditavam que ela ia acontecer, né? Uma obra muito grande, assim, numa área extensa. E ela começou e terminou, né? Então, vou dar um outro exemplo de uma obra que o pessoal não acreditava que saísse nunca. O Parque Ambiental Banhado da Vergueiro, né? Foi uma obra que eu era secretário do Meio Ambiente, então a gente acompanhou muito. Levou a Secretaria do Meio Ambiente para lá, né? Toda aquela região da cidade ali, aguardando aquela obra há muito tempo, há décadas talvez, e aí a obra iniciou e concluiu, foi entregue, a comunidade utiliza até hoje, tem equipamento público lá. Então são exemplos de obras que a gente faz aqui na Prefeitura de Passo Fundo, que começa e termina, né? Projeta, arruma um recurso, licita e acompanha e conclui a obra, né? A gente tem
esse compromisso, assim, né? Se a gente se comprometeu com a comunidade, a gente tem que entregar. Claro. Isso é uma premissa nossa, assim, né? Agora é isso, a gente sofre, né? Com esses mitos, assim, que as Mito, né? pessoas Eu criam. mesmo acabei gerando um mito aqui, né? Não, mas assim, deixar claro que em nenhum momento eu tentei comparar, Não. né? Mentira, a obra... comparou. É, Você não. fez Eu quis comparar a questão de uma obra de mobilidade que já existia um planejamento anterior e que a execução, sim, deu, independente de governo, enfim, independente de quem estava frente à obra, né? Houve os atrasos e, enfim, não é comparar com obras que não foram entregues ou Não, deixaram mas de ser entregues, né? eu acho que isso é muito do delay, né? Entre o Exato, projeto é. e a obra, né? Porque o que acontece no público? Com qualquer lugar, mas no Sim. público tu às vezes não tem o recurso. Aí tu começa a fazer um projeto para depois captar um recurso para fazer uma obra desse tipo, né? Uma grande obra. Claro. E aí entre o projeto e a captação do recurso às vezes demora tempo. E às E vezes realmente troca quando governo. vai executar, ela tá defasada, né? É. Ou às vezes troca um governo, o Exato. prefeito, o governador, o presidente não tá mais interessado naquela obra, depois alguém resolve retomar e o projeto defasou, né? Exato. Então é muito isso que acontece, É. assim, tem essa demora do público, às vezes, por não ter um recurso, ou dá uma crise, acaba o dinheiro das obras, e o projeto fica lá, né? A gente tem um exemplo no nosso trevo aqui, eu não vou saber falar, não quero dar os dados aqui para não falar em verdade, mas o trevo nosso aqui da BR-285 no entorno da UPF, o pessoal fala que aconteceu isso, ele ficou o projeto lá muito tempo, quando foi executar, Já não servia mais. né? Então isso acontece muito, é um problema, assim, que se tem, né? Não, com certeza. Mas se tratando de obra em qualquer lugar, né? Independente de ser público ou não, né? Mas longe de querer dizer que a Não, prefeitura não entrega a obra, né? Não Eu é. Mas só- é um mito, eu é um acho mito. que foi isso Eu que acho você que foi. falou. A ideia não foi Agora essa, eu vou né? começar a botar o meu dedinho aqui. É um mito. Olha, Rubens, eu acho que foi exatamente isso que ele falou. Não, Vai mas, se DVD. mas o bom é que a gente realmente percebe que as obras aqui em Passo Fundo, pelo menos, tem esse diferencial, né? As obras têm um início, meio e fim, né? Não fica coisa que fica pendente e acaba ficando para outros governos, né? A gente percebe isso. Até porque a nossa intenção não é trazer a política, mas em si a não. experiência, né, A gente não com quer obra, começar com né? pautas Polêmicas. política, polêmicas, polêmicas, né? Vamos falar de né? religião. Time de futebol, né? Eu Vamos posso falar sobre que eu sou do Grenal. Palmeiras. Olha aí, eu ó. saio fora da Então discussão. tá fora da discussão Grenal, né? Não, mas às vezes é importante trazer também essa experiência, né, de vocês aqui como prefeitura, né, de que a obra realmente, ela iniciou, teve um meio e uma execução final, né? É importante, né, não comparar com outras prefeituras que nem eu comparei com a de Porto Alegre, né? Mas é que também é um desafio, é uma cidade grande e tudo mais, então causa realmente todo um impacto muito maior, né? Legal. E sobre, falando um pouco das locais, tem locais de ocupação, enfim, a gente sabe, né, que às vezes fica sem... Não vamos tocar em assunto polêmico. Corta para. Não, mas não é polemizar, é ver também a preocupação... É uma problemática do município também, de todos né? os municípios, né? E às vezes falta essa questão de saneamento, porque ocupações são feitas de forma inesperada para a prefeitura, né? Mas existe também uma preocupação de planejamento nessa parte de obras públicas que possam beneficiar as periferias, enfim, as ocupações? Sim, existe, né? O que acontece, assim, a gente tem tipos de ocupação, né? Sim. De ocupação, invasão, algumas são invasão mesmo. O que acontece? Onde se tem uma ocupação em vias de ser regularizadas ou em processo de regularização, a prefeitura já consegue colocar infra lá. Ah, legal. Agora, tem ocupações que acontecem em áreas privadas, por exemplo. Sim. E aí, então, tu tem lá um processo andando, até aquele processo não resolver, a prefeitura não consegue botar infra porque tem um dono na área, né? Claro. E o dono tá reclamando, inclusive, da ocupação que tá lá. Agora, na medida que as áreas elas vão sendo regularizadas ou em processo de regularização, se é colocada infra, né? Nós tivemos agora um exemplo bem recente, que foi uma área lá no bairro Záquia, que era uma área que era da Corsã. A Corsã fez a cessão daquela área para a prefeitura. Aí nós já começamos os trabalhos lá de infraestrutura, né? Já tem rede de abastecimento de água instalada, as ruas já foram pavimentadas, agora tem toda a parte de energia que ainda tem que ser feita, enfim. Então é isso que acontece. Muitas vezes ela fica lá sem infra porque ela ainda não permite, né, essa legalidade. Mas ele é um problema habitacional que a gente tem no Sim, país, no né? país, né? Cidades que crescem têm isso, né? Cidades que crescem têm.
Então é um problema bem complexo, que vale um programa aqui pra Nossa, discutir. só para isso, né? Bom, então já deixo o convite para parte Próximo, 2. parte 2. Legal. Vamos dar uma outra pausinha aqui para falar para mais uns patrocinadores. Bora. Falar então aqui da Rede Automatiza. Rede Automatiza você encontra toda parte de material de cancelas para veículos, catracas para pedestres, para você colocar na entrada do seu prédio, parte de câmeras de monitoramento, toda essa parte de tecnologia, segurança é com a Rede Automatiza. Você encontra eles no @Rede Automatiza. Temos a nossa parceira que é também Nova Era, administrador de condomínios. Nova Era, você consegue toda a parte de administração do seu condomínio, de obras, inclusive, do seu condomínio, né? Todo o planejamento lá feito pela Júlia, gestão do condomínio, toda a parte de gestão de compras de extintores que precisar para o seu prédio, seu condomínio. Então, fala lá com a Júlia e com o Sérgio, lá nossos parceiros, no @novaera.adm. Bom, na parte profissional, Rubens, desafio ou dificuldade, qual é que tu acha que, sim, que é o teu maior desafio, maior dificuldade dentro do teu cargo, obviamente, né, da tua área que tu desempenha hoje? Eu acho que o maior desafio, de dificuldade, a gente tá fazendo um passo aqui hoje, que é a valorização do profissional, né? Ah, legal. Se tratando de obra, se tratando de engenharia, a gente tem que ter essa questão da valorização do profissional que está cuidando da obra. Então, isso é uma coisa que a gente preza desde o início, né? Em todas as nossas ações, a gente tenta dividir a responsabilidade com o profissional, com o engenheiro, com o colega, com os meus colegas, e tenta também dividir a parte boa com eles, né? Que é quando as coisas dão certo, né? Isso a gente tem em todas as nossas áreas de ações, a gente tem ações nesse sentido, né? Vou dar um exemplo aqui bem rapidinho, que é um programa que a gente fez de licenciamento e aprovação de obra, que é o programa Obra Fácil, né? A gente só conseguiu fazer ele porque a gente dividiu a responsabilidade da prefeitura que analisa o processo com o profissional que faz. Então a gente dividiu isso, aumentando a responsabilidade dele lá, mas também sabendo valorizar o bom profissional, porque o bom profissional tem o projeto aprovado mais rápido, melhor, não tem problema. Então acho que esse é um grande desafio para a nossa profissão, né? Falando um pouquinho da Presidente Vargas aqui, né? Nossos engenheiros foram taxados de muita coisa, né? Até de alienígena foram chamados por conta do projeto da obra Presidente Vargas, que as pessoas não conheciam e aí acreditavam que o projeto não estava de acordo, né? Depois a obra andou, ficou pronta, todo mundo viu que os engenheiros, eles eram existe de pessoal, terráqueos. de profissional, né? É. Cada pessoa que vai dar um pitaco acha que ele é profissional naquilo, que ele pode dar o pitaco, né? O asfalto que vai sair, o engenheiro que é o alienígena. É que nem os nessas técnicos de horas futebol, né? Todo mundo é técnico de futebol. Nessas horas, nas obras, todo mundo vira engenheiro. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe engenharia. Então acho que é um desafio, né, que a gente tem, assim, de fazer a comunidade como um todo, as pessoas respeitarem, compreenderem que os profissionais eles têm uma formação técnica adequada e o que eles projetam dá certo, né? Eu acho que esse é um grande desafio, porque isso faz a gente gastar uma energia gigante durante a execução de uma obra, explicando coisas que são óbvias para nós que projetamos, né? Mas é claro que a gente não se furta, a gente tem que explicar, tem que conversar, tem que dialogar, mas eu acho que é esse, viu? Eu acho que a gente tá dando um passo à frente aqui com o programa de hoje. Que bom. Legal, Que legal, bom fazer parte disso, né? Exato, né? Trazer. Ter essa importância Legal. nessa pauta. Sentimos lisonjeados, né? Com esse elogio aí. Mas legal. Trouxe bastante coisa da parte profissional do dia a dia dele. E nós estamos chegando no final, né? Nosso episódio aí passou rápido, nosso bate-papo. Mas a gente tem aqui uma coisa que a gente pede sempre para todo convidado, né? Se sentir à vontade, é óbvio, né? Para convidar alguém, indicar alguém que possa estar aqui no teu lugar, né? Conversando com a gente e sendo o nosso próximo convidado aí. Eu dei uma espiada nos episódios anteriores que eu vi que muita gente já foi indicada aqui, que são pessoas que estariam na minha fila, na minha lista. Vi que vários colegas aí já foram citados e que bom, com certeza vão ser programas maravilhosos, né? Mas eu queria fazer uma indicação para vocês, e é uma provocação, porque ela vai ter que ajeitar a agenda dela para participar, mas eu sei que ela vai vir. É uma convocação, É uma então. convocação aqui do pessoal de Passo Fundo, da nossa regional daqui, que eu queria que vocês tivessem a oportunidade de conversar com a presidente do CREA do Rio Grande do Sul, que é a Nancy. Ela é minha colega, engenheira ambiental, está numa tarefa aí de valorizar nossa profissão, de levar o CREA mais perto das pessoas, e eu acho que ela
explicar muitas muita coisas. coisa, vai poder responder aqui muita coisa para vocês, que eu também Legal. quero saber o que ela vai falar. Então acho que vale a pena fazer esse contato lá com ela, e aí quando ela estiver passando por aqui, ela vir participar desse programa, que aí toda a nossa comunidade de engenharia tá participando, tá assistindo, né? E ela vai poder contribuir bastante. Show de bola. Então, Nancy, queremos você aqui. Tá convocada, né? Tá Segundo convocada, Rubens, não. está convocada. Agora vai pegar né? mal tu falar que não vem, hein? Tem que dar uma brechinha na agenda aí, quando tiver por Passo Fundo aí. Legal. Rubens, a gente queria agradecer muito pela presença, né? A gente conversou aí, um bate-papo bem legal, bem descontraído. E passa voando, a gente nem Passou percebe. voando, exatamente. Te agradece a tua presença aí. Que bom que passou rápido, né? Sinal que a gente falou Falamos Nem vários percebeu, assuntos aí, né? nós podemos fazer vários outros aí quando vocês quiserem. Eu tô sempre à disposição, né? Claro. Gosto muito de falar sobre nossas ações, né? É um desafio pra gente falar um pouco do que a gente faz. A gente tá trabalhando todo dia, mas fico muito contente aí com essa iniciativa de vocês mais uma vez. Agradeço. Fico à disposição aí para auxiliar no que for necessário e parabéns. Obrigado. Muito obrigada. A gente também fica à disposição. Qualquer novidade Que tiver quiser trazer, em andamento. a gente pode Ah, só marcar. A Legal. obra da Sete. A A obra obra da da Sete, Sete. quando acontecer. Essa aí nós vamos fazer um programa para discutir ela quando nós tiver o projeto. É, Pode isso ser, aí, pode é boa. ser. É Já boa. pensou? Chegar com o projeto aberto aqui. Olha aí, ó. Meu Novidade. Deus, até tirar minha lapiseira da tratoreira. Legal, pessoal. Bom, esse episódio a gente tem um oferecimento de quem idealizou, quem tá junto aqui conosco, né? Então vamos lá. É a Alpin Construtora. Deixar nas mãos de quem entende é sempre o melhor negócio. A nossa arquiteta Poli, arquitetura individualizada para você pertencer ao seu espaço. A nossa produtora Dani Simplice Fotografias, a sua imagem com uma narrativa visual única e autêntica. A Ágil Serviços precisou de manutenção, serviços, seja ágil. A Castanho Home Design, seu ambiente merece mais que imóveis, merece personalidade. Muito obrigado, pessoal, por nos assistir. Será um prazer ter vocês assistindo aqui conosco, hein? Valeu. Corta.